Sinta alegria. Quem não quer sentir alegria? Já Paulo falou para os filipenses, alegrai-vos no Senhor. E mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Só que Paulo falou isso algemado, de Roma. E já tempo passou uns 4 anos e meio, mais ou menos, que ele estava algemado. Que ele estava no meio dos soldados que cuidaram ele. Mas Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. A alegria de Paulo era tão forte, tão grande. E já também já também expliquei no parte 2 que Paulo sobreviveu, o que aconteceu em Filipe, na cidade. Ele encontrou lá uma mulher boa, Lídia, que era vendedora de púrpura, de materiais de tecido púrpura, e também carcereiro lá, de cadeia, aceitou Jesus Cristo. Ele foi condenado por nada. Tinha terremoto lá na cadeia, eles foram liberados. Carcereiro aceitou Jesus Cristo, todos eles da família foram batizados. E agora vamos falar sobre a alegria de Paulo na igreja. Por que ele tinha tanta alegria com a igreja em Filipe? Ele fala, alegrai-vos por causa da igreja em Filipe. A alegria era com a igreja e sobre a igreja. Então, no capítulo 1, versículo 3 e 6, fala, dou graça ao meu Deus por todo que recordo de vós. Ele deu a graça porque ele recordava de bem de povo em Filipe. E também fala, fazendo sempre com alegria súplicas por todas vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Então veja bem, o Paulo era preso. Não, meia livre, meia preso. Ele foi cuidado pelos soldados. Mas a igreja de Filipe estava bem longe, muitos dias de viagem. Alguns meses pode ser de viagem. Ele fala, eu sempre lembro de vocês com alegria. E oro para vocês, dou graça para vocês. Uma igreja tão beleza, tão bonita. E também Paulo fala, minha igreja, porque o Evangelho corre, conhecido no quartel de César. Os irmãos pregam com franqueza. Isso ele fala no versículo 12 até 18. Ele fala, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não chora, não fala, não posso fazer nada. Não, ele fala, o Evangelho corre. O que é mais importante é que o Evangelho corre. Isso é a minha alegria. E todo mundo aqui sabe que eu estou preso por causa do Evangelho. E os irmãos estão liberados para pregar, eles não têm medo mais de pregar o Evangelho. Tanto é que ele diz, ainda tem irmãos, eles proclamam Cristo por inveja e porfia. Não é com o coração limpo, não. Eles queriam ainda dar mais dores daquela situação que o Paulo tinha. Mas ele fala, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, e por isso, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Paulo tinha alegria, que a palavra de Deus estava correndo até em Roma. Ele fala, alguns estão pregando com o coração limpo, na verdade. As outras não. Mas mesmo assim, me regozijo por isso, porque esta palavra está correndo. E Deus vai fazer alguma coisa boa dessa. Paulo também, Paulo mesmo é a alegria dos crentes. Ele fala, quero sair da minha vida.
Mas não, vou ficar. Por quê? Para vosso progresso e gozo na fé. Isso ele fala em capítulo 1, versículo 24 e 25. Também Paulo fala ainda que a graça é graça sofrer para Jesus Cristo. Fala assim, em versículo 29. Porque vós sois concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, é sofrer por Jesus Cristo, é graça. Ele falou, vocês foi dado a graça. E por isso Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Estamos sofrendo por Senhor. E em nome de Jesus Cristo, isso é graça. A palavra corre de mesmo jeito. Essa é a nossa alegria. É uma alegria bem diferente do que a gente sempre ora. Nós precisamos essa coisa, me livre daquilo, me ajuda naquilo. Mas o objetivo de Paulo e a alegria de Paulo era bem diferente. Então, ainda ele fala, faz minha alegria completa. Como? Como que crente pode fazer a alegria dele completa? Tanto que a igreja era bem longe. E não tinha telefone naquela época, não tinha e-mail, alguma coisa, um cellphone, não tinha não. Quando gente viajaram para trazer alguma notícia, muito tempo, passou há muito tempo. Ele fala, em capítulo 2, versículo 2, fala, a completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenha o mesmo amor. Sejam unidos em Jesus Cristo. Quando a igreja está unida em Jesus Cristo, e eles têm o mesmo amor por Jesus Cristo, isso dá alegria para Deus, isso dá glória para Deus, glorifica a Jesus Cristo, o Jesus Cristo. E Paulo também está bem alegre nisso. Então ele não pensa naquele que está algemado aí, que está preso, que está cativado, alguma coisa dessa, não. Também ainda fala, alegria no final do serviço dele. Então aqui é uma imagem assim. Quando naquela época foi oferecido alguma coisa, o último ato, o último passo de oferta, jogaram um ovinho, que significa o sangue de Jesus Cristo. No Velho Testamento, tudo alguma coisa significa, todas as coisas significam alguma coisa por Novo Testamento. Ou então também jogaram óleo, azeite, que também significa uma imagem para o Espírito Santo. Então Paulo fala, se chega a última minha hora, a última coisa do meu sacrifício, que eu vou morrer. Que eu vou sair. Não, ele não falou de morrer. Ele falou, vou sair dessa tenda, vou passar para a tenda eterna, para a casa eterna. Ele falou, então, essa vai ser uma alegria. E vocês também alegrai-vos comigo. Ué, Paulo. Então ele falou também, vou mandar Epafrodito. Ele traga alegria com sua vinda à igreja e ao Paulo. Isso ele fala em capítulo 2, versículo 28. Eu vou mandar ele bem ligeiro. Vocês vão ver ele, vocês vão ficar alegres. Eu também vou ficar alegre. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos em ser junto. Alegria. Então, Paulo também sempre escrevia e cuidava a igreja dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Então, também ele fala em capítulo 3, desde o primeiro versículo, que ele fala para as igrejas, das várias advertências. Ele fala, eu estou repetindo, sempre fala a mesma coisa.
cuida dessas falsas doutrinas. Mas isso para mim dá alegria, escrever para vocês sempre a mesma coisa. Se cuida, acutilai-vos dessas falsas doutrinas. Então, capítulo 3 fala das falsas doutrinas. Até hoje em dia são mesmo as falsas doutrinas. Paulo fala, não, vou sempre falar dessas coisas. Cuida, acutilai-vos. Há tanto que Paulo também fala, vós sois minha coroa e minha alegria. Vocês, filipenses, essa igreja em Filipe, é minha coroa. E Deus me vai dar uma coroa, porque ganhei vocês para a vida eterna. Fala, portanto, meus amados e desejados irmãos, minha alegria e minha coroa. Permaneceis sempre firme no Senhor. Ele também fala sobre alegrias do apoio. Essa igreja de Filipe, eles apoiaram o trabalho dele. Tanto que eles mesmo pregaram e apoiaram o Paulo. Essa aqui é uma perfeita igreja. Por isso que eu acho que o Paulo tinha tanta alegria nessa igreja. Então ele fala no capítulo 4, versículo 10, 15 e 16, que eles apoiaram ele. E era a única. Então vamos ler. Alegremos sobremaneira no Senhor, porque agora, de uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante e dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalonique mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então era uma igreja tão bonita, tão linda. Paulo tinha tanta alegria com essa igreja. Nem que ele estava tão longe dessa igreja, já faz anos que ele não viu essa igreja. Ele tinha tanta alegria com essa igreja. Ele tinha a oportunidade de ter comunidade pelo Espírito Santo. E ele fala, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor nosso Deus, para sempre. O irmão, irmã, você gostou desse vídeo? Pode compartilhar. Deus te abençoe. Amém.